Olá, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Então, eu me chamo Denise Braga, sou psicóloga, pedagoga, com experiência em recursos humanos, educação de jovens e adultos, não só na área urbana, como na área rural também, em diferentes contextos. E por mais que eu tenha tido desafios nessa minha caminhada, né, nesse meu exercício profissional, nada foi tão desafiador como há 9 anos atrás eu me vi diante da situação de envelhecimento da minha mãe, né? Porque ela sempre foi uma pessoa muito ativa, muito prestativa, muito antenada com tudo, né? E olha que era uma dona de casa, né? Então, mesmo assim, uma pessoa bastante atuante, né? Bastante atuante em resolver também as questões da família, né? Então, quando você percebe que aquela pessoa envelheceu, né? Que aquela pessoa mostra para você que houve mudança de perspectiva, você diz, opa, que é isso que está acontecendo? Eu não conhecia esse novo caminho, eu não conhecia esse pavimento, aonde eu estou pisando, como é que é para lidar com determinada situação, como é que são as questões da lida diária, né? Então, essas foram as primeiras dificuldades, mas assim, eu acredito que a primeira grande dificuldade tenha sido realmente o impacto da situação, né? Porque durante o tempo a gente viu os nossos pais, avós, madrinhas, irmãs mais velhas, né? Sendo as nossas referências, os nossos alicerces, né? Então, essa situação nos mostra algumas coisas que a gente vai conversando, né? Não só hoje, amanhã. Então, as coisas acontecem, né? E aí, a primeira coisa, né, que a gente aprende é que está mudando, né? E que vai continuar mudando. Ela não vai chegar até daqui a 6 meses e vai parar de mudar. Não, ela vai continuar mudando, né? E aí, o que fazemos para termos uma relação saudável, né? Porque se o outro está mudando, eu também estou mudando, e se tem essa fase inicial de impacto, né? Como sair dessa bolha do impacto, né? Como conseguir construir novos caminhos, novas soluções. O que concerne esse novo contexto? O que tem sido nesse novo contexto que eu não conheço e que é para eu conhecer, que é importante que eu conheça, que é importante que eu busque conhecimento para que a mudança daqui a 3 semanas eu já esteja previamente preparado, com pré-requisitos ou pré-condições, né? Porque preparado mesmo, né? Aquela coisa que a gente analisa, a gente nunca vai estar, né? Mas a gente pode estar sim, preparado no sentido de conseguir olhar o contexto, de conseguir olhar para o outro que está na sua frente, né? Então, tanto que assim, a primeira coisa que eu vi, né, que eu pensei que tinha que mudar, era justamente a minha postura, né? Porque eu amadureci também, né? O tempo passou para mim também. Se eu já tinha enfrentado, solucionado desafios profissionais e pessoais, então eu amadureci, né? Então isso me mostrou que era mais um momento de uma grande transformação também na minha vida, né? E aí, para continuar, né, a ter uma relação saudável, né, é a gente perceber, começar a perceber, né, que
a sua mudança precisa ser, às vezes, nas coisas mínimas, né? Como que você conversa, como você olha, como você entende o ritmo da outra pessoa, como você vê, como que você percebe o que realmente faz aquela pessoa feliz, o que está na história dela, o que será que está na história das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos entes queridos que têm mais idade, que isso pode ser resgatado para a fase atual, né? Quantas coisas podem ser, não precisa ser muitas não, mas há algumas que dão sentido e acabam dando direção também, né? Porque essa fase também é uma fase do desabrochar, né? O envelhecimento é um desabrochar. Então, assim, essa pessoa que está à sua frente, que hoje pode demandar algo de você, é uma pessoa com experiência de vida, sem sombra de dúvida. É uma pessoa que, por mais que possa ter momentos de dificuldade, ela vai surpreender você. Ela vai falar alguma coisa que vai mostrar para você, olha, é assim. Ou fazer alguma observação de alguma situação, né, até rimou, que você vai dizer, olha, não é que ela tem razão, não é o que ela mostrando, o caminho que ela está apontando, é por aí. Então, pensar que é para estabelecer uma parceria, né? Quais são os nossos papéis nessa situação toda, né? Porque eu sei que as famílias hoje em dia estão menores, mas ainda existe o núcleo familiar, né? Mas existem também aquelas famílias ainda numerosas, né, do passado, elas ainda existem, né? Que bom que as pessoas que nasceram lá em 1936, né, por volta de 35, 36, 30, né, a década de 30 do século passado, né, estejam por aí, e tem vários, né? Então, assim, o quanto que isso é enriquecedor pra gente também, né? Se a gente percebe que o outro depende da gente, mas será que a gente não depende tão mais dessa situação do que eles? Será que esses caminhos, né, não estão nos demonstrando novas perspectivas no geral na nossa vida? Gente, só uma parte, um adendo, tá? Eu gosto muito de falar, de conversar, né? Não é nem falar, não, eu gosto de dialogar, né? Quem me conhece, quem já participou de algum curso meu, sabe o quanto eu gosto de dialogar. Então eu peço que, por favor, vocês façam como a Shirley, né? Eu sei que entraram outras pessoas, mas a Shirley já falou. A minha mãe ela nasceu em 1937. Então, esse povo tá tinindo, esse povo tá aí, né? E aí, vou aproveitar, já que eu falei com ela, também dar boa noite para a Carla, a Sônia, a Lourdes, a Elisa. E aí, até uma coisa que a gente viu ontem, né? Esse é a referência, né? Normalmente o cuidado pro idoso é um cuidado feminino, né? Então, o quanto que isso ainda vai se ampliar, né? Se em 2050 a pirâmide do Brasil vai ter muito mais pessoas idosas do que jovens, né? Então, a perspectiva vai cada vez mais mudar para todos. Se a gente pode, né, já com uma certa antecedência,
né? Até porque estamos vivendo isso, né? Porque isso está acontecendo agora, né? E se preparar, né? Uma capacitação, ela sempre nos prepara, né? É claro que ao vivo e a cores tem sempre um molho a mais, mas o nosso embasamento com uma preparação, né? A gente sempre, normalmente, a gente consegue dar melhores respostas às situações. Às vezes é uma situação simples, às vezes por exemplo, tomar banho, dar um remédio, sair, né? Então, por isso que os desafios sempre acontecem, né? Também a gente percebe o quanto a gente precisa passar a conversar, né, como já falei, e a ver também como é que é essa rotina dele, né? Porque rotina todos nós temos. Rotina todos nós temos. Ah, minha é isso, é X, é Y, mas ela existe, né? Então, qual é a rotina do idoso? Qual é a rotina do idoso que, por mais que ele demonstre vigor, ele também é um bonequinho, uma bonequinha de porcelana, né? A Carla, inclusive, está dizendo que o marido dela cuidou dos pais dele, administrando a casa dos pais com a ajuda da empregada e cuidadoras quando necessário. Porque aí, qual é a rede de apoio, né? Como você estabelece isso no seu entorno? Então, o quanto isso é da nossa vibe, né? É uma palavra que se fala, né, hoje em dia. E, gente, eu comecei, né, a conversar com vocês, mas eu hoje também gostaria de convidar uma outra pessoa, né? Ontem veio a Carla, né? Hoje vem a Lourdes. A Lourdes é uma pessoa que ela é uma bordadeira maravilhosa. Mas antes eu vou colocá-la aqui na tela para vocês. Só um minutinho. Eu sofrer, eu morrer, inventar os nossos servos e fazer o reviver. Em seu corpo Deus, o dia da salvação, a paz do Deus, Boa noite, Lourdes. Uau! Uau! Cabelos lindos! Cabelos novos! Quanta honra! Muito bom! Então, eu estava começando a falar um pouquinho sobre você. Que você é bordadeira, você é tinturista, você, na verdade, você se reconhece como uma pessoa das tramas, né? Ou seja, você é uma pessoa que tece, né, ao longo da vida, né? Então, então vamos começar, né? Porque o nosso tempo é curto e você sabe quando a gente começa, né? Então, vamos lá. Lourdes, vamos começar do básico, tá? Quais eram as suas expectativas em relação ao curso? Ah, desculpa, gente, lembrando, né? Teve um curso sobre envelhecimento familiar e a Lourdes, ela participou. Então, a Carla está dizendo que você está sempre na vanguarda. Então, a Lourdes participou e agora ela vai conversar com a gente um pouco sobre como é que foi, né? Quais foram os desdobramentos, enfim. Então, vamos lá. Lourdes, quais as expectativas que você tinha em relação ao curso? Bom,
com certeza não era que meu cabelo ficasse preto para sempre, né? Isso aqui tudo é cabelo branco, tá, gente? Só para vocês saberem. Eu sou uma idosa de 70 anos. A minha expectativa, na realidade, acho que vem de muita confusão, porque eu tinha um histórico acompanhando minha irmã, que é mais velha que eu, tipo 8, 9 anos. E ela vinha com um diagnóstico de Alzheimer precoce. Não era, mas ela vinha com esse diagnóstico. E eu morei com ela há alguns anos. Então, a minha expectativa era realmente aprender a lidar com a situação, ser uma cuidadora idosa, eu, cuidando de uma outra idosa, mais idosa ainda, e que precisava de alguém cuidando, né? Mais do que outra situação, ela precisava de ajuda. Então, eu disse que falei do grupo e tal, mas assim, a minha expectativa era conhecer e lidar com a situação. Mas não tinha grandes expectativas. Eu sabia que eu tinha uma situação, problema, que eu tinha de resolver na minha vida, né? Então, é isso. Essa expectativa mais importante. Porque também isso significa o seguinte, quem é o cuidador? Quem é aquele que vai tomar a frente para cuidar de alguém? O que ele deve fazer? O que ele deve deixar de fazer? Enfim, eu tinha algumas questões fortes. Se eu mudava para o interior onde ela estava, se eu não mudava, eu passava 3 Ou seja, você já... Então, porque... Ou seja, você já cuidava dela já há algum tempo, alguns anos você já cuidava dela. Sim, sim. Eu já cuidava dela. A gente morou junto por um período, nesse período que foi feito o diagnóstico, a gente morava junto. Cheguei ao médico com ela, ia junto, mas eu ia junto, porque era eu que lidava com as situações do dia a dia. E nós moramos juntos há 2, 3 anos, talvez 4, não sei mais. Mas, enfim, a gente morou realmente juntos nessa situação que estava se agravando, né? Aí ela mudou-se, mas eu continuei no papel, eu vou falar assim, supervisora, digamos assim. Alguém está cuidando, a situação piora, vai para lá, fica lá, volta, vai para lá, cuida. É isso. Foi nessa situação que eu me sentia cuidadora dela, com dificuldade, porque eu olho que eu de mudar uma situação, e aí aconteceu esse acontecimento. Entendi. Ou seja, essa oportunidade foi para você atender em relação à sua irmã. Não foi nem seu pai, sua avó, a sua irmã, né? Só para saber, quantos irmãos você tem? Bom, eu tive 10 filhos. Meu pai também, como o povo da casa, foi cuidado uns e outros durante o período de envelhecimento. O envelhecimento muito rápido, ela tratou relativamente cedo. Meu pai foi longe, né? Ele foi para 90 anos. Então, mas, então você tem uma família grande, né? Muito grande. Ela pertence ao grupo dos mais velhos e eu ao dos mais velhos. E essa minha irmã me ajudou demais a mamãe quando nós nascemos, porque mamãe ficou doente, um monte de filhos, enfim, situações assim, os mais velhos cuidavam dos menores, né? Sim, a história
Olha, de muitas famílias brasileiras, muitas. Sim, sim. Mas, assim, conversando por gratidão ou por reconhecimento, não. É uma coisa mesmo de solidariedade, alguém que precisa de ajuda. E eu posso pedir ajudar. Então, eu de fato, enfim, aposentada, mais ou menos com uma vida estável, eu moro com uma outra irmã, dava para eu sair de São Paulo e ficar 2 meses com ela. Quando precisava, voltava. Enfim, dava para fazer essa situação, né? Mas... Sim, mas você não ficava sempre lá. Então, tinha momentos que você também estava na função de cuidadora principal, mas estava à distância, né? Tinha que ser por telefone, porque você não estava direto lá, né? Nós somos muito próximas, a gente se fala demais, mais de uma vez por dia, até hoje, né? Mas eu realmente aconteceram algumas mudanças durante esse processo. No meio desse caminho, passou uma pedra chamada curso de envelhecimento. E eu tive de pular a pedra. Então, vamos ver se essa pedra, na verdade, era uma, vamos dizer assim, uma pólvora que tinha algumas coisas, tem alguns starts ali, né? Alguns dispositivos. Então, já que, né, você já inclusive falou isso, como foi desenrolar do curso para você? Olha, muitos aspectos, né? Por exemplo, eu sou uma idosa de 70 anos com muitas dificuldades em relação à internet. Então, tive de lidar com essas situações de internet, tive de lidar com as situações de precisar me comunicar via internet, de acreditar no outro que está me olhando e eu olhando para o outro. Enfim, essa foi a primeira grande dificuldade. Porque eu sou uma idosa, gente, eu não sou uma pessoa de 50 anos, de 40 anos. Não, eu tenho 70 anos. E essa foi um primeiro, assim, mas o desenrolar do grupo, exato, foi fazendo um grupo. Então, o grupo foi se construindo enquanto pessoas que olhavam uns para os outros e a experiência de um somava com a experiência do outro. Quer dizer, eu posso não estar lá pessoalmente, em Uberaba, mas eu escuto alguém que está no meu grupo falando das situações que vivencia e eu tenho start para poder cuidar da pessoa que está lá. Essa foi uma grande sacada, essa coisa de construção do grupo, e o grupo ser um apoio para nosso desenvolvimento. A gente ia para onde a gente quer, a gente vai para onde a gente quer, né? E assim, no decorrer do grupo também, eu acho que a gente vai buscando conhecimento, a gente vai atrás de ferramentas ou das coisas que a gente não tem. Tem toda uma dinâmica de jogos, de discussão, de temáticas, e aquilo que a gente não tem por si mesma, a própria Denise fornecia orientações e nos dava dicas, tal, mas é assim, é como se fosse formando um pensamento coletivo em relação ao envelhecimento. Pensamento... E a construção do pensamento próprio em você, né? Sim. Não é uma coisa que existe uma receita de bolo, não existe uma solução pré-fabricada para todo mundo, né? Com as dinâmicas, os starts, as leituras, os filmes, enfim, a gente ia construindo esse conhecimento, né? E cada um na sua realidade, no seu contexto. Mas aí continua, desculpa. A gente estava falando sobre a questão do conhecimento que a gente foi desenvolvendo, né? Eu creio que a vivência dá um desenvolvimento, mas você ter leituras e você ter filmes, ter apoios, ter observação, né? Porque
também nós estamos lidando com uns e outros que também têm experiência e que também falam assim, olha, vai naquela direção. Então, isso é muito orgânico, é muito vida. E isso é uma questão super importante nesse grupo. Não foi um grupo grande, um grupo pequeno, mas eu acho que isso permitiu sair do lugar da sobrevivência para um lugar de mais conhecimento ativo do que eu faço. Isso mesmo. Ou seja, que aí você precisava caminhar, né? Você precisava construir esse trajeto, né? E você, é claro que existia toda uma introdução, uma contextualização dos assuntos, mas vocês faziam muitas trocas, né? Vocês faziam muitas atividades em grupos, né? Porque a gente fazia subgrupos, e aí a troca de experiências, né? E a gente fazia fechamento, enfim. Mas aí fale, por favor. Eu ia falar sobre a importância do alinhar dos pensamentos, né? Não só nossa capacitação de olhar, entender, sem entender, se propor além. Quer dizer, não é só uma coisa de, então esse é um conhecimento estático. Não, esse é um conhecimento nosso, para a nossa vida, o que a gente tinha para fazer, né? E também, uma outra coisa ligada a isso, o que veio... Eu estou falando uma opção de coisas, de ideias, tá? Soltas, mas é que uma postura em relação ao idoso é muito fazer pelo idoso. E nós tínhamos e temos a questão de, peraí, isso é diferente de ajudar o outro a fazer por ele. Então, isso é uma coisa tão delicada, né? Eu não sei se vocês já passaram essa situação. Me dá aqui o seu celular que eu resolvo. Resolve mesmo, mas a gente não aprende porcaria nenhuma, né? Então... É como se aquela pessoa não existisse, né? Como se aquela pessoa não tivesse condições, como se ela não existisse, que mesmo que um pouquinho mais lento, ela não fosse alcançar, né? Quantos idosos na pandemia? A pandemia estava aí, veio, né? E quantas pessoas? Foi feito um bingo online e as pessoas foram, né? Então, as mudanças estão cada vez mais rápidas, né? E quanto que a gente precisa preparar para elas. Você citou a pandemia no meio desse processo, né? De fato, aquilo que acontece em volta da gente pode ser algo que nos breca ou nos leva a ir adiante. No caso, a pandemia e o curso aconteceram juntos. E eu precisava de uma solução para algo que estava acontecendo na minha vida, né? E eu acho que sair da posição de conforto, façam por mim, ir para a posição de descobrir como realizar algo, é tão natural no jovem, mas no idoso é resolução. É resolução de buscar por coisas que você precisa. Na realidade, o que nos move é a nossa necessidade. Eu acho que o que me moveu foi uma necessidade em relação à minha própria vida, né? E acho que assim, isso deu comissão de... É possível você se reinventar, é possível você resolver de outro jeito. Bom, é isso. E aí, diga-me o seguinte, mas isso de alguma forma implicou junto à sua irmã? Isso teve alguma implicação junto à sua irmã? Completa e absoluta. Pode parecer estranho. After all, depois de tantas discussões sobre cuidar de si mesmo, cuidar do outro, como cuidar de si mesmo, como cuidar do outro, eu cheguei à conclusão de que eu não era mais a cuidadora que ela precisava.
que eu tinha de sair do meu papel para uma outra pessoa assumir. No caso, ela mora com a filha dela, e ela com cuidadoras, para ajustar a vida dela. Eu, de São Paulo, ficava só papagueando, mas essa mudança não se deu nela, se deu em mim. Eu tinha de sair do papel, que eu precisava, aliás, era de cuidar. Mas entendendo a necessidade dela, eu me afastei do papel, e foi muito, muito importante essa mudança, porque você sair do papel de ser quem está dirigindo, do papel de ser um coajudante, não sei nem se existe a palavra, mas alguém que está fora, mas que pode ser acessado eventualmente, né? Então, olha, não mudou, a minha relação com ela é excelente, ela passou por um processo de cirurgia que foi dificílimo. Eu fui para Uberaba, fiquei lá com ela, sei lá, 2 meses, até ela começar a se reorganizar. Mas ela vive a vida dela e eu vivo a minha vida. Né? Enfim. Assim, ou seja, vocês continuam sendo irmãs, tendo bons momentos. Com certeza. Né? Com certeza. Cantamos juntas. Então, eu também não. E diga-me o seguinte, Lourdes, que outra conclusão, né? O que você descobriu com o curso? Eu sou idosa. Se conscientizou do próprio processo, né? É uma coisa muito maluca, né? Porque a gente tem uma vitalidade. Eu tenho uma vitalidade. E quando eu falo eu sou idosa, é assim, falei até hoje com o Denise, eu sou uma pessoa que sai e vai no SESC, depois vai almoçar com o filho, depois vai no cinema. Bom, saí às 10 horas da manhã, voltei às 10h30 da noite. Foi um fundunche, mas é porque eu esqueço que eu sou idosa. Eu esqueço que eu sou idosa. Então, ser idosa também significa que os outros te olham de um outro jeito. Não é só a minha vitalidade, não é só o que eu estou fazendo, mas assim, os outros também querem cuidar de mim, também estão atentos a mim, também trocam comigo. Eu não estou numa bolha sozinha no mundo. Então, isso é uma relação, uma inter-relação social muito diferente. Né? Quando você se... É assim, muito interessante, porque quando meu pai e minha mãe faleceram, eu tive a noção de que eu era o capitão da minha turma, ou a capitã, mas eu era o cerne. E nesse momento, eu também deixo de ser o mandante para ser alguém que também é cuidado, alguém que também é observado, alguém que precisa de coisas especiais. Não está sozinho no mundo. Você não está sozinho, você está dentro de uma comunidade. Então, isso por um lado é chocante, devo dizer a vocês. Mas, por outro, é assim, viver assim, né? A gente nasce, cresce, torna-se adulto e envelhece, né? E envelhece hoje envelhece no século XXI, que é uma outra perspectiva, é um outro milênio, é algo que a gente está descobrindo, a longevidade a gente está descobrindo. Os desafios todos são novos todos, para todos. Então as soluções a gente precisa encontrar agora para todos, né? O quanto que essa experiência toda, né, com a sua irmã e depois você contextualizou no curso que, pelo que você falou, foi uma tomada de decisão difícil, como você acabou de falar, que você sempre se viu como capitã da sua tropa, do seu time, né? E você ter que abrir mão disso, porque você percebe que
nesse momento, você ficou os primeiros anos com ela, que foram necessários, mas que agora ela já tem uma outra rede de apoio próxima a ela, e que seria o momento de você passar o bastão, né? Creio que essa tomada de decisão não tenha sido fácil, tenha sido difícil. E que bom que o curso te deu bases para isso. Né? Que bom que o curso te deu bases para isso. Lourdes, e diga-me o seguinte, hoje você, vamos dizer assim, você não é mais a cuidadora principal. Ela hoje é cuidada por quem? Bom, ela mora com uma filha, quer dizer, assim, é bem interessante. Ela mora num apartamento mais ou menos perto, né? Mais ou menos perto não, gente. É no mesmo andar, tem um apartamento entre eles, mas são 2 apartamentos. Frente de uma porta. Assim, se abre a porta, entra na dela. Mas ela mora num apartamento ou no outro. Ela é cuidada por essa minha sobrinha. Ela também, dentro da rede de apoio dela, tem cuidadora, tem psicóloga, tem diversas pessoas em volta, tem amigos com os quais canta, com os quais sai, com os quais faz coisa, tem netos de 20 anos, netos de 6 anos. Então, a rede de apoio dela está centrada lá. Alguns amigos acham que ela deve voltar para São Paulo. E eu acho que não. Acho que ela tem uma rede confortável. Ele tem que pensar uma rede de apoio para a vida. Mas diga-me o seguinte, nessa passada de bastão, né, que você passou, então, pelo jeito, para essa filha dela, né, para essa sua sobrinha, te surpreendeu ou não, quando você passou o bastão? Sim. A gente sempre se surpreende com essas coisas. Ela me surpreendeu, sim. Essa minha irmã está com problema de visão. A minha sobrinha foi até um centro ligado à visão lá em Uberaba. Ela está começando o tratamento, mas a minha sobrinha que encaminhou um tratamento de TO, de adaptação, readaptação dessa minha irmã, com as dificuldades que ela tem hoje em Uberaba. E me surpreendeu, porque eu não tinha nem pensado nisso. Né? A gente fala tanta coisa sobre cuidar, e ela teve uma sacada além da minha sacada. Eu acho que isso foi excelente dela. Assim, excelente. Uhum. Então, foi bom ter passado o bastão, né? Foi bom ter passado o bastão e, pelo jeito, você viu que ela também amadureceu, a sua sobrinha amadureceu, ela consegue estruturar novas soluções, né? Porque ela também está retribuindo esse amor à mãe, né? Que por mais que possam ter existido, né, dificuldades, desentendimentos e tal, mas aí fica o suprassumo, né? Quando a gente vai chegando nessas fases, né, que a gente tem por agora, a terceira, a quarta fase, fica o suprassumo, né? Fica o que a gente conseguiu elaborar, o que a gente conseguiu aproveitar, porque foi o que você falou. Ela continua sendo a minha irmã, eu continuo tendo bons momentos com ela, eu continuo visitando ela, eu continuo numa necessidade, se precisar ir para BH, né, eu vou, eu não larguei ela. O fato né, de jeito nenhum, né? Então, o fato de você não estar, porque assim, não estar como cuidadora principal, é porque também essa dinâmica da rede de apoio, ela é o que eu estou falando, ela é dinâmica, né? É aquele conceito que a gente tem em administração sobre liderança situacional, né? Para cada situação pode ter
um líder com mais frequência, mas em determinados aspectos, a pessoa que cuida dela, que limpa a casa há 20 anos e conhece ela como ninguém, ela vai ser uma liderança em determinada situação. Com certeza. Né? Então, né? Agora, eu queria falar uma coisa. Eu acho que em relação ao curso, ele me deu uma base mais sólida para eu tomar decisões, para eu saber o que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo. Né? E também, de uma certa forma, mesmo estando morando em outra cidade, etc., eu também posso dar dicas sobre a questão do dinheiro, posso dar dicas sobre a questão de resoluções triviais da leva para ginástica, não leva para ginástica. Então, essas bases, esse abordar que a gente tem sobre diversas situações práticas, etc., tem me ter bases sólidas para as minhas decisões em relação a ela e em relação a mim. Né? Mas foi um olhar para ela, a necessidade dela, que fez eu tomar algumas resoluções. E eu não pensava nisso, era meio assim, meio cuidar, meio como a gente cuida na casa da gente, né? Cozinha, chão, roupa no varal. Não, o cuidado do idoso tem as suas especificidades. Isso mesmo. Lourdes, olha, gostaria muito de agradecer essa conversa com você, que foi muito prazerosa, muito saborosa, entendeu? Muito agradecida. Fico muito feliz de tudo que você aproveitou no curso, né? O quanto ele continua reverberando, né? Salpicando novas ideias, situações, né? Possibilidades. Então, olha, muito agradecida, tá? Eu só vou fazer aqui, eu só vou tirar você da tela, tá? Porque agora eu vou fazer um fechamento, vou conversar com todo mundo, que acabou que eu só falei no início com as pessoas e deixei ela aqui. Eu que saio de você. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Remover. Pronto. Remover. Pronto. Então agora, deixa eu ver aqui as pessoas, né? Porque eu fui falando, eu vi aqui, né, a Carla, aí a Elisa falou do seu cabelo, o Luiz Carlos Ramos entrou, a Helena Soler entrou, M. Pinheiro Neso, Maria Filomena e a Shirley, né, que está agradecendo pela partilha, o Lourdes, que foi muito boa mesmo, né, gente? Então, o que a gente pode fazer como resumo, né, dessa nossa conversa de hoje? O quanto que o outro nos faz crescer, né, a partir da nossa busca para melhor ajudar o outro, né, melhor conseguir resolver, dar qualidade de vida para o outro, questões que o outro nos traz, quanto isso abre a nossa perspectiva, né? Ela teve transformações, né? Primeiro foi a questão da tecnologia, como eu, né, que sempre fui avessa a questão de tecnologia, fazia um curso à distância, né? Ela não só fez, como gostou, e assim, bastidores, ela falou que ela até ensinou um negócio também de tecnologia para a irmã dela, e a irmã dela hoje tecla também, entendeu? Então, assim, teve primeiro essa grande mudança, a questão da tecnologia, né? Depois, o quanto foi importante participar das atividades, né? Das aulas do curso, porque são 8 aulas, né? Esse curso. Então,
o quanto é importante, porque o conhecimento ele é construído, né? A perspectiva do outro faz você ser acolhida pelo que ele está trazendo, porque é muito parecido com o que você vive, mas também o quanto o outro traz de diferente pelas soluções que ele encontra, né? Pelas soluções que ele apresenta. Você diz assim, eu nunca ia propor isso não, mas sabe que foi legal? Né? Então, assim, é muito interessante. Eu, assim, me sinto muito gratificada de realizar esse trabalho, né? Então tá, então foi a tecnologia, foi participar do curso em si, e o que ela tirou de grande insight, né? Ela teve uma noção dela plena. O que é uma noção dela plena? Que ela tem vitalidade, sim. Ela é uma senhorinha de 70 anos, senhorinha no melhor carinho, né? Ou uma jovem senhora, como dizia meu pai, né? Então, uma mulher de 70 anos que tem bastante vitalidade e também é uma mulher de 70 anos, né? Então, assim, uma coisa é quando a gente tem só o conhecimento cognitivo, né? Quando a gente só lê, que a gente até abstrai, beleza e tal. Mas outra coisa é quando a gente vivencia, né? Porque esse curso, ele é vivencial, né? Ele é online, mas ele é remoto. Mas não é distante, porque foi o que ela, né, mencionou. E que tomada de decisão difícil, né, gente? E que bom que o curso ajudou nisso, né? Para ela poder se estruturar. Porque, assim, com o idoso, foi o que ela falou agora no final. Parece que é parecido com cuidar de uma criança, mas não é. Então, as decisões, elas são bem delicadas. Às vezes, simples decisões e grandes decisões são delicadas, porque envolve uma pessoa que você ama e uma família, né? E a pessoa que você ama. Então, você tomar uma decisão que você tem consciência do que você está fazendo, né? De que você percebe aquele seu momento como sendo um momento de fechamento para uma coisa mais nova para as outras, né? E aí é isso. E aí foi a tomada de decisão e passagem de bastão. Se surpreender positivamente com os mais novos, né? Minha sobrinha não vai dar conta, a sobrinha deu conta, né? Então, é sempre uma novidade, gente. É sempre desafiador. Por isso que não é à toa que eu falo que esse é o meu desafio mais desafiador. Por mais que eu tenha tido desafios profissionalmente, né? Trabalhando em empresa, né? Em organizações. Mas esse é o mais desafiador, né? Então, assim... E temos muito mais coisas para compartilhar, para propor, né? Tanto que eu pediria que vocês, nesse canal, né, se vocês puderem curtir, compartilhar, né, o DB Educação, Cultura e Companhia, eu agradeço. Amanhã tem mais. Amanhã teremos como convidada uma pessoa que trabalha numa instituição de longa permanência. Como será trabalhar numa instituição dessa? Né? Será que se faz algum trabalho de consciência, algum trabalho criativo? Como será? Né? Então, amanhã, só que lembrando, né? Hoje sextou e amanhã é sábado. Então, amanhã não tem como ser às 8 horas da noite. Amanhã vai ser às 10 horas da manhã, tá? Amanhã será às 10 horas da manhã aqui. Espero vocês, e não só vocês, espero também os amigos de vocês, porque do jeito que a gente, né, eu e Lourdes, e vocês falaram, né, expressaram aí, né, o quanto foi legal, quantas outras pessoas que vocês conhecem que estão se sentindo assim, esgarçadas, né, ou se sentindo meio que perdidas, ou se sentindo numa bolha, sem conseguir olhar para fora, chame para vir amanhã. Chame, vai ser bom, vai ser bom. A gente gosta de compartilhar, de dialogar. Então, aguardo todos vocês aqui amanhã de manhã, às 10 horas.
com essa conversa que também vai ser bem legal, tá bom? Uma boa noite para vocês, muito agradecida por vocês terem participado aqui, né? Aqui, deixa eu até falar aqui, né? Oi? 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 Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, né? A Shirley falou, né? Muito obrigada pela partilha. A Lourdes, eu adorei contar para vocês um pouco do processo que estou passando. Porque é um processo que não termina, né? É isso, Carla. Uma mulher de 70 anos se reinventando. Elisa, muito bom! Sônia Bordeira, parabéns pela live. E parabéns de vocês terem participado. Parabéns de vocês terem se oportunizado a ouvir um assunto que vai estar cada vez na ordem do dia das nossas vidas. Então, muito agradecida de vocês estarem aqui conosco. Valeu, foi para vocês e que bom que vocês vieram. Aguardamos vocês amanhã. Beijos, tchau, boa noite, tudo de bom.